Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade. Vamos falar hoje especificamente sobre avanços para essa mesma sociedade. Vamos abordar a virtualização de processos. A Justiça Federal em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, apreciou e julgou em 5 dias úteis a ação relativa à revisão de valores pagos assegurado do INSS. Isto é um recorde? Sim. Este é o processo mais rápido. Mas por que ele foi tão rápido? Qual a razão dessa celeridade? Por que isto acontece agora? Inegável que a Justiça Federal, no Rio Grande do Sul, notadamente na 4ª região, tem uma agilidade superior às observado nos demais pontos e postos no país. Ela está aí à frente neste processo, mas tem este registro histórico a demarcar também, acima de tudo, um novo tempo. Por isso, trazemos para conversar sobre a virtualização de processos José Dionísio de Barros Cavalcante, advogado e presidente da ANDECOM, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Rosângela Maria Herzer dos Santos, da Comissão de Processo Virtual, Peticionamento Eletrônico e outras tecnologias da OAB, secção do Rio Grande do Sul. Noedir Rodrigues da Silva, Procurador do Trabalho. E o Dr. Sérgio Renato Tejada Garcia, Juiz Federal, Coordenador do Processo Eletrônico na 4ª Região. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o Dr. José Dionísio de Barros Cavalcante. Esse debate é importante para que a população possa perceber as vantagens que efetivamente pode haver nessa digitalização dos processos, né? A virtualização, os processos vão deixar de andar da forma física de papéis e vão passar da forma digitalizada. Então, acho que vai ser importante para a população poder compreender melhor como funciona esse andamento desses processos. Rosângela Herzer. Sem dúvida, esse debate, essa conversa entre os colegas é de fundamental importância, pois traz um tema que, na verdade, vem revolucionar todo o andamento dos processos, não só a agilidade, mas todo o procedimento. E como Ordem dos Advogados do Brasil, aqui a Seccional do Rio Grande do Sul, que já está empenhada e acompanhando todo o desenvolvimento, principalmente com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, quando em 2010 determinou e assim que todos os processos que tramitam de competência da Justiça Federal sejam virtualizados, não tem como a ordem, os advogados em si se apropriarem dessa fala, dessa discussão e mais, não só discutir entre os colegas, entre os operadores do direito, mas também trazer isso para a sociedade, que é a principal beneficiada e interessada com o andamento dos processos, mas também com isso a nossa preocupação, claro, que é também com a segurança jurídica que esse novo procedimento vai impactar na sociedade e no mundo jurídico. Noedir Rodrigues da Silva. A pauta é essencial e oportuna, porque a virtualização dos processos, e aqui vamos falar mais da virtualização de processos judiciais, é um caminho sem volta, poderíamos afirmar assim. Mas nem tudo são flores, e daí também a importância desse debate, aqui envolvendo só neste debate pelo menos 4 representantes de instituições distintas, e isso bem indica a ampliação desse processo, que não é tão novo, né? Muito antes dos marcos legais que nós temos disciplinando, então, a virtualização dos processos, já havia diversas iniciativas em vários órgãos no mesmo caminho. Bom, como a
a virtualização em qualquer processo quase sempre implica racionalização no gasto do dinheiro, dos meios materiais, agilização, redução no tempo e, eventualmente, também ampliação do acesso. Isso é o que se espera com relação aos processos judiciais. Nós, usuários desses sistemas aí criados pelas leis recentemente aprovadas, e eu especificamente como membro do Ministério Público do Trabalho, nós somos sim pela redução dos prazos de tramitação dos processos, nós somos sim pela garantia constitucional de amplo acesso ao judiciário e até pela segurança, né, dessas práticas aí envolvendo remessa de peças, prática de atos nos processos. Então, é nessa linha que nós vamos debater. Obviamente, todas precisamos dialogar com esses sistemas que serão desenvolvidos, administrados pelos tribunais, né, pelos órgãos do Poder Judiciário. Mas nós, Ministério Público do Trabalho, por exemplo, temos que dialogar com esses sistemas aí. E nessa linha também temos a nossa experiência. Eu acredito que esses questionamentos que há hoje ainda sobre a virtualização dos processos, como necessidade ou não de cadastramento, de validação presencial, de senha, essas coisas, isso num futuro não tão distante será passado. Então, é nessa perspectiva que nós estamos aqui para conversar. Dr. Sérgio Renato Tejada Garcia. Olha, a população brasileira reclama, com toda a razão, da morosidade da justiça. Efetivamente, os processos são muito morosos. E isto é um tema que tem desafiado os processualistas do Brasil já há quase 20 anos. Vemos aí reformas do Código de Processo. Agora estamos às vésperas de um novo Código de Processo Civil. Essas providências não têm se mostrado eficientes. Cada vez que se pensa e se reestrutura alguma coisa na justiça, são novos processos, aumenta o número da distribuição, a população tem carência de acesso à justiça e o que se consegue com isso sempre é aumentar o número de processos e a morosidade continua sempre a mesma. Nós temos um exemplo na Justiça Federal. Em 2001, começamos com os juizados especiais e a nossa expectativa de então de que se desafogaria a Justiça Federal com os juizados que têm uma tramitação mais rápida. Isso, de fato, não aconteceu, embora os juizados sejam efetivamente mais rápidos, mas não aconteceu porque aumentou muito o número de processos. A Justiça Comum Federal continuou recebendo um número igual, que recebia sempre, e os juizados receberam um número de processos que hoje equivale a mais de 60% de tudo que a Justiça Federal recebe estão nos juizados. Ou seja, com os juizados especiais tivemos um incremento de mais de 60% no número de processos na Justiça Federal. De modo que, para combater a morosidade da justiça, tão problemática, tão difícil para o cidadão que espera seu processo, nós temos que pensar numa reestruturação completa da justiça. Uma reestruturação geral, né? Desde a cabeça do usuário da justiça, do juiz, do servidor, do advogado, do procurador, enfim, todos têm que reestruturar a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver a justiça. Veja que hoje, no processo comum, processo de papel, 70% do tempo que se gasta com o processo é o que nós chamamos de burocracia do processo, ou o tempo neutro do processo. É o tempo que alguém está furando folha, alguém está colocando um carimbo, alguém está autuando, está colocando em armário, está esperando um prazo, enfim. 70% do tempo é gasto com isso. De modo que nós temos que atacar exatamente aonde está o grande problema da justiça, que é nessa burocracia do processo.
E o processo virtual, o processo digital, tem se mostrado a melhor ferramenta para combater exatamente essa morosidade da justiça. Nós temos conseguido, a imprensa tem noticiado, temos conseguido prazos impressionantes com o processo virtual. Temos assim, por exemplo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, hoje conseguiu baixar, quando se trata de processo virtual, para 75% do tempo. Ou seja, se gasta 25% do tempo que gastava antes num processo comum em relação ao processo de papel. Do mesmo modo, na justiça comum, nós tínhamos uma média de mais de 1.000 dias e hoje nós estamos com uma média de menos de 200 dias. Pois aí, média geral de 170 dias. Se nós imaginarmos que, em geral, na Justiça Federal, o réu é o poder público que tem, por si próprio, 60 dias para responder e mais um prazinho que tem para poder abrir os processos, isso dá 70 dias em média, nós podemos dizer que o tempo efetivo do processo está tirando esse tempo, esse prazo de defesa, ou a média geral do processo está em torno de 100 dias. De modo que, realmente, o processo virtual está servindo para combater essa morosidade e nós achamos que, com o tempo, nós vamos melhorar esse desempenho, porque hoje nós acreditamos que estamos na pior fase da implantação do processo eletrônico, porque a justiça e o cidadão estão convivendo com os dois tipos de processo, o processo de papel e o processo eletrônico, e isso para os operadores de justiça, todos os operadores, tanto internamente quanto os operadores externos, advogados, procuradores, enfim, Ministério Público, também tem dificuldade de ter que conviver com esses dois sistemas, e isso importa que não tenha o processo eletrônico ainda o desempenho que nós pretendemos que tenha. De qualquer modo, o efeito principal e o que mais se busca com o processo eletrônico é, de fato, combater a morosidade da justiça. Mas tem o que eu costumo chamar de efeitos colaterais do processo eletrônico, porque as vantagens são muito grandes em outros termos, né? Para que se tenha uma ideia, um processo físico, os autos físicos, custa para o erário em torno de R$30. Estou me referindo aos insumos do processo, como a capa do processo, a tinta da impressora, o papel, os grampos. É o material empregado, né? O material empregado, R$30. E hoje nós tivemos na Justiça Federal, desde janeiro de 2010 até final do mês passado, o levantamento que nós tivemos 1.232.000 processos distribuídos totalmente eletrônicos. Se nós contarmos que cada processo desses economizou R$30 só nesses insumos, nós temos uma economia de mais de 36 milhões de reais com esses insumos que, do modo geral, se deixou de gastar. Também são papéis, milhares de folhas de papel que não precisaram ser criadas, não precisaram ser utilizadas, de modo que também temos reflexos positivos para o meio ambiente. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região gasta por ano aproximadamente R$1 milhão só com malotes para transportar os processos do 1º grau para o 2º grau e devolver. Essa despesa não existe mais nos processos eletrônicos, porque esses processos tramitam pela rede mundial de computadores. Enfim, as vantagens são muito grandes, os efeitos colaterais são muito grandes, e isso se transforma em economia para os cofres públicos e também economia de impostos, né? Economia do dinheiro do cidadão. Por isso que eu costumo dizer que o cidadão, mesmo aquele que não tem um processo na justiça, nunca teve um processo na justiça e talvez nunca vai ter um processo na justiça, ele reflexamente está sendo beneficiado em razão dessa economia que a justiça está fazendo. É o benefício indireto que é levado ao cidadão. Perfeitamente. Né? E a virtualização, antes de tudo, começa eliminando todas as fases de circulação física do processo, que é isso que foi relatado agora pelo Dr. Sérgio Renato Tejada Garcia aqui. O envio de correspondência, o transporte de autos, o telespectador acaba entendendo daí essa linguagem mais direta